Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E a dica do vídeo de hoje é sobre como organizar os layers das camadas do arquivo de AutoCAD para desenvolver os seus projetos e sair tudo certinho na hora da impressão. Se você estava aguardando esse tipo de vídeo aqui no canal, então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal também. Você pode entrar para o nosso grupo lá no Telegram, vou deixar o link na descrição do vídeo, aqui embaixo. A camada nada mais é do que a forma que nós vamos organizar o nosso desenho dentro do AutoCAD. Então, o nosso projeto ele tem vários desenhos. Então, cada parede, cada linha vai estar dentro de uma camada. É a nossa forma de organizar. Então, a camada nós vamos identificar uma cor, dar uma cor para ela, onde nós vamos identificar ela dentro do nosso desenho. Nós vamos dar espessura dessa linha, porque como vocês já devem saber, né, cada linha do nosso projeto ele tem uma espessura, de acordo com a distância que ele está do ponto, se é uma planta baixa, se é um corte. Então, quanto mais próxima essa linha está, mais grossa vai ser. Quanto mais distante essa linha está, mais fina vai ser a espessura dessa linha. Então, tudo isso nós vamos organizar em camadas para representar isso em desenho. Nós temos, sim, algumas camadas básicas para a organização do nosso desenho. Não importa se é projeto arquitetônico ou projeto de interiores. Vou compartilhar aqui com vocês e também eu quero ensinar a fazer junto com vocês a criação dessas camadas e a organização, porque criar as camadas não é o suficiente para garantir que vai ficar tudo certinho lá na hora da impressão. Então, nós precisamos organizar um arquivo chamado CTB também, de acordo com essas camadas. E eu vou ensinar tudo no vídeo de hoje, tá? Então, segura aí, vai ser um pouquinho mais longo, um pouquinho mais complexo, cheio de passo a passo. Vou abrir aqui o CAD para criar junto com vocês, para que vocês consigam entender desde o início até o fim, para garantir aí que as impressões também vão sair tudo certinho, tá bom? Então, vou abrir agora aqui o arquivo em AutoCAD para mostrar para vocês um arquivo padrão que tem as camadas básicas para desenvolver um projeto. Então, esse aqui é um arquivo padrão que nós temos aqui no escritório, tá? Tanto para projeto arquitetônico quanto para interiores também. Mas o que eu vou compartilhar com vocês hoje é esse aqui, ó. E essa criação de camadas, ela pode ser bem mais complexa, tá? Então, vai depender tudo da complexidade do projeto, do tipo de projeto que você tem. Então, conforme vocês forem vendo a necessidade de ir criando essas camadas para separar o desenho e deixar tudo mais organizadinho, vocês conseguem ir fazendo conforme a necessidade, tá? Mas do básico, então, né? Falando do básico para desenvolver um projeto e deixar ele organizado e também dentro da hierarquia de linhas, tá bom? Então, essas aqui seriam as layers, as camadas básicas, né? Para criar dentro do AutoCAD para começar a desenvolver aí os projetos, independente se for projeto arquitetônico ou interiores. Nós temos aqui a primeira layer, o pilar. Então, muitas vezes na planta baixa, nós indicamos ali, né, os pontos de pilar, os pontos de estrutura. Então, aqui nós criamos um layer para pilar. Nós temos também aqui algumas espessuras de paredes. Parede 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que essas espessuras e essa numeração, ela está de acordo com a espessura da linha. Então, a parede 1 é a espessura mais fina que nós vamos ter no nosso desenho. A parede 2, um pouquinho mais grossinha, e assim vai até chegar a parede 6, que é a nossa parede mais grossa. Que essa layer é usada para quando nós estamos cortando, para as paredes em corte. Então, quando nós estamos fazendo uma planta baixa, né? Nós estamos cortando a parede a uma altura de aproximadamente 1,5 m. Então, essas paredes que estão sendo cortadas, elas vão ficar com uma linha mais grossa. E quanto mais distante essa linha, quanto mais distante essa representação, ela tem uma espessura mais fina. Então, aqui nós temos a linha 6 até a linha 1, que são algumas cores que já vem aqui no AutoCAD. Eu já mostro para vocês. Além de pilar e paredes, nós também temos a linha de projeção, que ao contrário do que as outras linhas, ela é uma linha tracejada, então já muda um pouquinho também a configuração dela. Nós temos a linha de corte, que é onde nós vamos representar em planta onde estão
estão passando os cortes, né? Do nosso desenho. Então, essa linha de corte, ela já é um pouquinho diferente do que a linha de projeção. Então, ela já tem outra configuração. Nós temos aqui esquadria 1 e esquadria 2, porque quando nós estamos cortando uma janela, vista em planta, né? Nós temos ali o vidro, que é onde nós estamos passando a linha de corte, a uma altura aproximadamente de 1,5. E nós temos ali a pingadeira, nós temos o peitoril, e essa linha não está sendo cortada. Então, por isso, nós temos essa diferença de esquadria 1 e esquadria 2. A esquadria 1 é a linha mais distante, a esquadria 2 é a linha em corte. Então, esquadria 2 seria o vidro e esquadria 1 seria essa pingadeira, esse peitoril, ok? Continuando, nós temos cotas internas e cotas externas. Nós temos a camada de texto, temos também linha de delimitação de piso, mobiliário, achura e linha branca. Então, essas aqui são as layers básicas de um projeto. Agora, nós precisamos configurar essa camada para que saia correto na impressão. Essas cores servem basicamente para isso, para você olhar para o arquivo e entender ali o que está acontecendo no teu desenho. Eu vou abrir aqui um arquivo agora para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui nós temos então um projeto arquitetônico. Cada linha dessa daqui, ela simboliza uma espessura. Então, eu olho para esse desenho, eu sei que essa aqui é uma linha mais espessa que essa, que aqui é onde está cortando a minha parede. Eu olho para o meu desenho e eu consigo já visualizar isso. Mas não é isso aqui que vai ser impresso. Ele está todo colorido, porém, quando eu dou aqui um comando de impressão, de criar um PDF, olha só, ele fica todo preto, branco e tem algumas linhas coloridas. Essas linhas coloridas estão assim porque eu quero, porque eu defini em algum momento. Vou criar aqui outro PDF. Ó, aqui nós já temos outras linhas coloridas. Então, aqui eu tenho a grama, eu tenho um cinza, eu tenho preto, eu tenho algumas achuras. Então, tudo isso daqui eu que defini. Ó, tem umas linhas tracejadas aqui. Então, tudo isso eu defini na hora de criar as minhas camadas. Mas lembre, não é somente as camadas que vão influenciar na hora da impressão, ok? As camadas, elas vão ser criadas aqui em cima, ó, nessa abinha aqui de layer. Então, aqui eu já tenho as minhas camadas criadas. Como eu falei para vocês, aqui nós temos, então, o nome da camada, nós temos a cor que essa camada representa, nós temos a linha, se ela é contínua, se ela é tracejada, e nós temos as espessuras. Agora, eu vou criar junto com vocês aqui, do zero, as camadas de um arquivo, tá? Para vocês entenderem o passo a passo, como devem ser criadas e configuradas essas camadas, para sair tudo certinho lá na hora da impressão. Então, a gente vem aqui nessa aba Layer e não tem nenhuma camada criada. Aqui eu vou, então, começar a criar as camadas, os layers. Então, eu vou colocar aqui a primeira, que vai ser parede 01. Nós vamos criar a segunda aqui, parede 02. Não vou criar todas, tá? Vou criar só algumas e depois vocês dão continuidade aí conforme o que vocês acharem que é necessário. Parede 03. Vocês estão vendo que eu tô colocando um código aqui na frente antes de definir o nome da camada? Para que serve esse código? Colocar esse código na frente do nome ali de cada camada ajuda a manter o arquivo organizado. Eu consigo identificar quais são as camadas, os layers que eu configurei, garantindo assim com que saia certinho lá no final. Acontece que quando a gente divide o mesmo projeto com outro arquiteto, enfim, a gente trabalha em conjunto, ou até mesmo na faculdade, né, nos trabalhos em duplas,
acontece que um desenvolve uma parte, o outro outra, e nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, é difícil as duas pessoas trabalharem da mesma forma. Então, acaba que bagunça o arquivo. Dessa forma, eu colocando esse código, eu consigo identificar quais são os layers corretos e se tem algum layer que não deveria estar ali. Assim, eu consigo identificar ele e corrigir para que ele não saia errado lá na plotagem, para que saia tudo certinho lá. Então, é muito importante usar esse código para identificar os layers. Aqui no escritório, nós temos o nosso padrão. Então, nós temos o IN, que é de intra, né? Então, IN tracinho, o nome da camada. Assim, a gente consegue identificar, quando o projeto chega até nós, se está tudo de acordo com essas camadas. Assim, a gente já encaminha para impressão. Se tem algum layer intruso ali, a gente já consegue identificar também e ajustar ele. Voltando então aqui para a nossa criação dessas camadas, então nós temos aqui o nosso código e o nome da nossa camada. Criamos aqui três paredes, né? Parede 1, parede 2, parede 3, uma linha de projeção. Vamos criar aqui mais uma, que é para ser colorida, vamos criar uma de vegetação. Então, após criar, então, todos os nossos layers, nós vamos vir aqui configurar a cor que cada um vai representar dentro do nosso desenho. Então, a parede 1 vai ser a nossa parede mais fina. Geralmente, para paredes, nós usamos essas cores aqui. Todas essas cores daqui embaixo. Então, vamos dar preferência a essas cores, tá? Então, a parede 1, nós vamos selecionar aqui, que é a cor vermelha. Nós vamos aqui selecionar ou identificar, né, se é uma linha contínua ou tracejada. Aqui no nosso caso, como é uma parede, vai ser linha contínua. E aqui nós vamos... Opa! E aqui nós vamos definir a espessura da minha linha. A linha 1 é a linha mais fininha, então eu vou colocar 0,5. Já na linha 2... eu vou colocar aqui uma linha intermediária, lembrando que é a magenta, essa linha 6 é a mais grossa. Então, lá no meu arquivo padrão, eu tenho linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. Mas aqui com vocês, eu só vamos criar só 3, para vocês entenderem a lógica, tá? Então, a linha intermediária, vamos identificar aqui como a linha 3, que é o verde, e vamos dar aqui... Opa! Dar aqui a espessura dela. Vamos colocar 0,20. Linha 3 vai ser a nossa linha mais grossa, a nossa linha de corte. Aqui vamos identificar ela, então. Vamos colocar 0,35, 0,40. Ok. Nossa linha de projeção. Então, vamos dar uma cor aqui para nossa linha de projeção. Lembrando, essas cores aqui deixam para as paredes, tá? Aí, então, agora nós vamos para a linha de projeção. Vamos escolher aqui uma cor laranja. Só vamos lembrar, gravar esse número aqui, ó, o 30, que depois nós vamos ter que configurar ele, tá? Então, vamos dar OK. Deixa eu marcar aqui o 30. Vocês já vão entender por quê. Marco 30. Aqui nós vamos identificar, então... Só que a linha de projeção é uma linha tracejada, né? E aqui nós não temos. Então, nós vamos aqui em carregar... E aqui aparecem outras linhas, né, tracejadas para nós. Então, aqui a gente pode escolher. Então, selecionamos aqui, OK. Carregou aqui, selecionou, OK. Agora, vamos escolher a espessura dessa linha. Vamos colocar aqui um 15. E agora, vegetação. Vegetação, eu quero que ela seja uma linha verde. Então, vou escolher uma linha verde aqui. Vamos escolher essa 82. Vamos marcar esse 82 para configurar futuramente. Linha 82, uma linha contínua, a espessura. Eu quero que ela seja uma linha bem fininha, para não sair um borrão, não sair muito grosso na hora da impressão. Então, bem fininha a linha de vegetação. Ok, tenho minhas camadas criadas. Agora, eu vou vir aqui... e criar algumas linhas dentro do meu arquivo. Eu gosto de criar essas linhas dentro do AutoCAD para testar, ver se está saindo certo na hora da impressão. Então, vou criar aqui algumas linhas, vou colocar essas linhas aqui nas camadas que nós criamos. Então, linha 1,
linha 2 e linha 3. Aqui eu vou colocar projeção e aqui nós vamos colocar a de vegetação. O resto a gente exclui. Lembra que eu falei para vocês que configurar as camadas aqui dentro do AutoCAD, só naquela opção de layers ali em cima, não era suficiente para garantir que a plotagem saia certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós criamos então, né, todas essas layers e agora nós vamos imprimir. Vamos fazer um PDF dela aqui. Vamos selecionar essa área de impressão e vamos visualizar como que está saindo. Olha só, tá saindo tudo colorido. E nós não queremos que o nosso desenho saia todo colorido. Afinal, o desenho tem as linhas no preto. Algumas linhas são coloridas. Mas se eu tivesse, né, somente criado essas camadas aqui dentro, aí desenvolvido o meu desenho e gerado os PDF, feita a impressão, ia sair tudo errado, né? Então, agora nós vamos aprender a configurar a impressão dessas camadas, ok? Então, agora aqui, com as nossas camadas, né, criadas, nós vamos configurar o nosso arquivo de impressão, o arquivo CTB. Para isso, nós vamos dar o comando aqui, Ctrl P. Nós vamos aqui, nessa abinha na lateral direita, e nós vamos criar um novo CTB, tá? O que acontece? Aqui eu já tenho um arquivo, ó, IntraCTB, que é o arquivo que nós utilizamos no escritório já todo configurado. Mas então, como nós estamos criando um arquivo novo, eu vou criar aqui em New, seleciono a primeira opção, avançar, dê um nome para o seu CTB, então nós vamos dar um nome aqui de teste. Já nomeei certinho o CTB, porque esse arquivo você pode encaminhar, então, para outras pessoas também, para elas usarem o mesmo CTB que você. Então, toda essa configuração que você faz somente uma vez. E você pode compartilhar com outras pessoas. Então, arquivo aqui de teste, avançar, e nós vamos editar o nosso arquivo CTB. Todas as cores disponíveis que nós temos para colocar lá dentro da camada, nós vamos encontrar aqui, ó, várias cores. Lembra que eu falei para vocês gravarem o número das cores? Aqui, ó. Então, vamos lá. Nós criamos a parede 1 e colocamos a cor vermelha. Aqui do ladinho, eu tenho, nas propriedades, eu tenho aqui a cor que ela vai sair na impressão. Como é parede, nós já falamos antes, as paredes estão na cor escura. Então, essas linhas aqui nós temos que colocar em preto. Aqui também nós temos a opção de tipo de linha. Então, a mesma linha que nós colocamos lá dentro da camada, vamos selecionar aqui. Se ela for tracejada, a gente seleciona a tracejada aqui. Se ela for linha reta, linha contínua, nós selecionamos aqui também. E aqui nós temos a espessura da linha também. Então, vamos colocar aqui a mesma espessura que nós colocamos lá na frente. Lembram que antes a gente... Deixa eu só salvar aqui, concluir. Ok. Vamos selecionar aqui novamente. Lembram que antes tinha saído vermelha essa parede 1? Opa. Ó, agora ela já saiu na cor preta. O mesmo nós vamos fazer com as outras. Só que essa aqui, a gente quer que é a linha de vegetação, né? O layer de vegetação. Nós queremos que ele continue verde, para sair verdinho na hora da plotagem. Então, nós vamos fazer essa mesma configuração aqui nos layers de cima. Vamos lá, vamos repetir isso para que vocês peguem bem o jeitinho de fazer, tá? Então, agora nós já criamos o nosso arquivo CTB. Ele já tá aqui, ó. Então, para você encontrar o CTB, você vem aqui e já seleciona o CTB que você quer. Se eu quero editar algum item do CTB, eu venho aqui, seleciono e vou aqui nessa ferramentinha do lado. Aqui, no caso, eu vou editar o da intro. Eu não quero, eu quero editar o que nós criamos. Então, eu vou selecionar ele, vim na ferramenta e vim aqui nas cores que eu quero configurar. Nós escolhemos a cor 3, né, para a parede 2. Então, nós vamos indicar que é uma parede preta na hora da impressão, que ela é linha contínua e que ela tem uma espessura de 20.
Não precisa salvar cada vez, eu posso configurar tudo, tá? E depois só dar um OK. Nós também temos essa parede aqui, na cor magenta, mas eu quero que ela saia na impressão preta. É uma linha contínua e tem uma espessura de 40. Ok. Agora, a outra linha do tracejado, eu anotei aqui que era a linha 30, que era uma linha laranja. Vamos procurar a linha 30 aqui. Linha 30, aqui. Eu também quero que saia na cor preta, porém aqui, não é aqui, é aqui, eu quero que saia na linha tracejada. Então, eu seleciono aqui o tipo de linha. E eu quero que ela saia na espessura fina, então 0,05. E também nós temos a cor verde. A cor verde, anotei aqui que era a 82. Vamos encontrar a cor 82 aqui. E agora, como eu quero que ela continue colorida, eu não seleciono essas outras cores aqui. Eu deixo para usar a mesma cor da numeração aqui, ó. Então, eu mantenho essa indicação aqui, tá? No caso, ela vai imprimir da cor da numeração. Aqui eu quero que ela seja uma linha contínua e a espessura eu quero que seja bem fininha também. Agora que eu configurei todos esses layers aqui, eu posso dar um salvar. E agora vamos testar, ver se ficou certinho nosso desenho, né? A nossa área de impressão. Vamos aplicar o nosso CTB. E aqui está, ó. Tem uma linha fina, uma linha intermediária e uma linha bem grossa. Aqui nós temos a nossa linha tracejada e aqui nós temos a nossa linha de vegetação. Como eu comentei com vocês, esse arquivinho que nós criamos aqui de CTB é necessário configurar só uma vez. Depois ele já fica tudo certinho e você pode ir alterando conforme for necessário também, tá? Mas esse arquivo, ele pode ser compartilhado, né, colado em outros computadores, pode ser compartilhado também com outros colegas. Então, agora eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram esse arquivo. Para encontrar o arquivo CTB que você configurou, você vem aqui no canto esquerdo do AutoCAD, vem aqui nessa impressora, vai abrir uma aba aqui na lateral. Dessa aba, você desce um pouquinho e vem nessa outra impressora aqui, ó, penúltimo item. Pode clicar e vai abrir aonde está o seu CTB. Então, todo CTB que você criar, ele vem parar nessa pastinha. Aí você vem aqui, copia. E o mesmo acontece se você quiser colar um arquivo de CTB. Talvez teu colega te passou um arquivo e você quer colar. Então, se você quiser colar um arquivo, você faz o mesmo processo. Vem aqui na aba da lateral esquerda, vem aqui na impressora, clica para o lado, desce um pouquinho, clica aqui nessa outra impressora e vai abrir essa pasta aqui. Você vem aqui e cola o outro arquivo. A partir desse momento, você fecha, aí você vem aqui, dá um Ctrl P e vem aqui e já tá o arquivo CTB aqui. No meu caso, eu não fechei o arquivo, então por isso que ele não copiou o teste cópia, né? Mas então fecha o arquivo, abre novamente que ele vai estar aqui, ok? Lembra que eu comentei com vocês que é importante colocar aquele códigozinho na frente do nome de cada camada? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um projeto arquitetônico que já tem todas as camadas configuradas. Olha só a quantidade de camadas. Então, nós temos aqui várias linhas coloridas, esquadrias, parede, mobiliário, enfim, olha só, vegetação. Então, aqui nós temos as nossas camadas e o nosso arquivo ele foi criado dentro dessas camadas. Vou pegar agora aqui um outro arquivo. Já esse outro arquivo aqui, ó, ele tá bem organizadinho aqui as questões de cores, mas ele não tem o código na frente. Então, tá bem bagunçado as layers, ó. Eu tenho layer com tracinho na frente, tenho layer com ponto, aí eu tenho umas abreviações aqui, olha só, tá bem bagunçado. Se eu pegar esse arquivo e copiar e colar dentro do meu arquivo que já tá tudo organizado, essas layers vão vir tudo pra cá, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui eu tenho com código, né? E já tenho outras aqui, ó, toda bagunçada. Já bagunçou tudo meu arquivo.
Então, o que que eu faço? Fica fácil identificar que tem alguma coisa errada, mas eu posso organizar, eu posso identificar o que que tem de errado aqui. Então, vamos supor que veio bem bagunçada, tem layer a mais do que deveria ter aqui no meu projeto, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, crio uma linha, eu seleciono essa linha e vou selecionar aqui, ó, linha de corte. Eu sei que essa linha de corte aqui, ela não faz parte do meu desenho. Então, criei uma linha, coloquei essa linha nessa camada e vou selecionar essa linha e dar esse comando aqui, ó, Select Similar. Vai selecionar tudo o que eu tenho no meu desenho. Anota essa dica, tá? Essa dica ajuda muito, muito, muito no dia a dia. Então, eu vim aqui, selecionei a linha nessa camada aqui e vou dar esse comando aqui, Select Similar. Esse comando, ele seleciona tudo que eu tenho no meu desenho que está dentro da minha camada. Repetindo, esse comando, ele seleciona tudo o que eu tenho no meu desenho que está dentro dessa camada, tá? Então, a partir desse momento que eu dei esse comando, eu consigo identificar onde que estão as layers erradas. Então, agora eu descobri as layers que estavam fora, né? Que não deveriam estar no meu desenho. Consegui ali identificar onde elas estavam, substituir e eu vou limpar o meu desenho. Então, eu vou dar o comando de purge all aqui e vou dando esse comando até limpar todo o meu desenho. Agora, voltando para cá, eu já tenho aqui basicamente as linhas que deveriam estar, ó. Então, tendo esse código na frente, eu consigo identificar agora que meu desenho está todo na camada certa, todas as layers corretas, e que vai sair certinho na hora da impressão. Aqui são alguns outros layers que nós utilizamos aqui no escritório. Além daquele arquivo base, né? Daquelas camadas básicas. Então, aqui nós temos mais alguns itens. Projeção de mobiliário, nós temos aqui código de portas e janela, cota interna e externa, texto também. Diferentes espessuras, né, do texto, linha de mobiliário, Ashure, invisível, branca. Aqui nós temos também as linhas coloridas, então nós já deixamos elas configuradas lá dentro do arquivinho CTB e quando nós queremos uma linha colorida, nós só chegamos aqui e aplicamos ela. Também para planta de reforma, né? Demolir, construir, conservar. E aqui também nós temos um padrãozinho de achuras. Então, achura do pilar, qual achura eu uso? Aqui já está na layer certa também, na camada certa. Achura de laje, viga em corte, quando é de concreto, como que fica? Achura da parede em alvenaria, achura parede em alvenaria em corte. Achura parede em drywall, enfim, laje impermeabilizada, calçada, rampa e escada de acesso, achura de demarcação da edificação, achura de solo, de vidro, de cobertura, de vegetação, indicação de lote, enfim, são as achuras que nós mais utilizamos, elas já estão aqui todas configuradas. E como eu falei para vocês, aqui, ó, não tem limite à organização, tá? Então, aqui nós também temos alguns outros layers de iluminação, acabamento de tomada, energia, enfim. Ó, lâmpada, cada tipo de lâmpada nós temos uma camadinha ali para identificar ela no desenho. Deixa eu mostrar aqui na prática como que ajuda ter essa organização assim, bem... Como separar, né, cada item. Então, por exemplo, aqui, ó, lembram do comando Select Similar? Então, eu quero limpar o meu desenho, né? Então, eu tenho o meu projeto arquitetônico, agora eu vou desenvolver o projeto de interiores e eu preciso limpar o meu desenho. Em vez de vir aqui excluir item por item, olha só, eu posso vir aqui, deixa eu voltar, selecionar isso daqui, dar um Select Similar, e ele vai selecionar tudo o que está dentro dessa camada aqui, que tem a mesma propriedade no meu desenho. Então, fica bem mais fácil fazer a limpeza dele. Então, eu venho aqui, vou dar um Delete. Vou vir aqui, selecionar as cotas, dar um Select Similar,
vai selecionar todas as cotas do meu desenho. Eu venho aqui e apago. Ó, o código, lembra da camadinha do código de portas e janelas? Olha só, selecionou tudo, apaga. Aí eu quero selecionar só as janelas. Então, eu venho aqui, selecionou todas, venho aqui e apago. E assim por diante. Então, mantendo essa organização das camadas, eu consigo facilitar aqui para mexer também no meu desenho. Vamos supor aqui, ó, eu quero excluir agora todas as cotas internas. Venho aqui, seleciono todas e pronto. De uma vez só, com 2, 3 cliques no máximo, a gente consegue, então, deletar tudo que está na mesma propriedade, na mesma camada dentro do arquivo de AutoCAD. E espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Na verdade, várias dicas aí, né? Vimos desde como organizar o arquivo básico para desenvolver os projetos, até como nomear esses arquivos, como criar o CTB para sair tudo certinho na hora da impressão, vários comandos, né, dentro do AutoCAD também que facilitam no dia a dia. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se foi útil para você, se te ajudou, deixa seu joinha, me conta aqui nos comentários também aqui embaixo, que eu vou adorar ler, vou adorar saber. Se você tem também sugestão de conteúdos, deixa que escreve aqui embaixo para mim, tá? E você pode também entrar no nosso grupo do Telegram, por lá eu mando, sempre que tem conteúdos por aqui, eu mando por lá, compartilho mais alguns conteúdos por lá também. Você pode entrar lá e fazer parte do nosso grupo do Telegram também. Se você não é inscrito, já se inscreva nesse canal, lembre de ativar o sininho para receber notificações sempre que estiver vídeos novos por aqui e até um próximo vídeo. Até mais!